Estamos juntos novamente, agora para a continuidade do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Você que está conosco, deixe o seu joinha, não se esqueça. Você que está passando, se inscreva, ative o sininho e receba todo o nosso conteúdo, nunca se esqueça. Você que está nos vendo pelo Facebook, muito obrigado, pelo podcast, continue nos ouvindo e queremos agradecer a Deus pela sua confiança. Hoje nós continuaremos a partir do verso 14 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Lembram que depois da cura do homem lá na Porta Formosa, agora Pedro discursou ao povo e enquanto ele ensinava ao povo, os homens do Sinédrio, os homens da lei, as autoridades religiosas reúnem-se e chamam Pedro e João e prendem eles e chegam até o outro dia, porque já era o final da tarde, e fazem uma série de perguntas para ambos. E eles, com ousadia, eles falam coisas maravilhosas, inclusive desafiando o sumo sacerdote e os líderes religiosos sobre a morte e ressurreição de Jesus, em especial os saduceus, que era uma seita que não acreditava na ressurreição. Agora eles vão falar exatamente do objeto da questão, vão falar do que aconteceu, vão falar do homem que fora curado. E começa dizendo no verso 14, e vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si. Eles haviam chamado o Pedro e João, prenderam eles exatamente porque queriam saber na autoridade de quem, de que nome, aquele homem havia sido curado. E Pedro com muita ousadia disse, olha, vocês lembram que vocês mataram a Jesus de Nazaré, crucificaram ele, porque ele fazia coisas boas, é em nome dele que nós fizemos esse bem a este homem. Nós fizemos a este homem coisas boas e agora estamos presos aqui diante de vocês. Foi em nome dele, Deus o ressuscitou dos mortos. É na autoridade dele que fazemos estas coisas. Ele era a pedra angular, a pedra de esquina. Vocês que eram os construtores, aqueles que deveriam orientar, aqueles que deveriam ensinar o povo, rejeitaram esta pedra angular. Mas nós pregamos esta pedra angular, nós pregamos a Jesus. Ele diz, não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus, e vocês deveriam pregá-lo. E eles agora ficam atordoados porque estão diante de dois homens indoutos e pensam, puxa, eles são pescadores, ex-pescadores que seja, indoutos, homens ignorantes, não tem nenhum cargo político, não estudou na escola rabínica, e esses homens falam com uma argumentação fora de série, fora do comum. O que fazemos é claro, é óbvio que estes homens tiveram com Jesus. E logo depois fala aqui no verso 14 que eles não tinham nada para fazer contra eles. O que fazer se a prova do que eles consideravam crime estava ali? E aquilo não era um crime, mas era um sinal de maravilha que tinha sido feito, ou seja, a prova de que aqueles homens eram homens aprovados por Deus. Mas vejam como a cegueira da vaidade humana não permite ver a benfeitoria divina e abraçar as coisas de Deus. Quando somos parte contrária daquilo que nós não queremos que desenvolva, para ser mais claro, quando temos ciúmes de alguma coisa, não queremos ver o bem que isso nos traz. E foi isso que aconteceu com esses homens ali no Sinédrio. Eles poderiam dizer, puxa, isso é um indício claro de que o Messias chegou. E se é um indício claro, que maravilha, estávamos esperando isso há tempos, vamos então pregar esse Messias. Olha só o sinal de maravilha que foi feito. Mas aqueles homens só conseguiram enxergar as suas posições, aquilo que era privilégio na vida deles, e o egocentrismo os tomou de tal forma que eles não conseguiam pensar direito. Esta é uma lição para a nossa vida.
Quando nós buscamos nossos interesses em detrimento do interesse dos outros ou do interesse do todo, nós não conseguimos enxergar as questões da maneira que deveríamos enxergar, com a mesma clareza que deveríamos enxergar. É por isso que de tempos em tempos nós perguntamos assim: por que tal homem faz coisas boas e tantos outros não compreendem e muito pelo contrário o acusa de coisas ruins? Por que tais pessoas ou tais instituições fazem coisas tão boas e são proibidos de fazer, quando na realidade deveria ter uma ajuda para continuar fazendo? É exatamente porque a vaidade no coração de alguns faz com que eles percam privilégios com a ascensão de outros. Poderia juntar-se a ascensão, ser uma ascensão de todos, mas o egoísmo, o egocentrismo não permite. O que acontece é que esses homens ficaram tão cegos do seu poder, e poder é uma coisa que cega o homem. Ficaram tão cegos que eles resolveram se reunir, diz o verso 15. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si. O debate não era para que houvesse ali um julgamento justo, não. O debate era para ver qual seria a estratégia para que eles pudessem tirar aqueles homens daquele trabalho que eles estavam fazendo, para que eles não fossem atingidos, porque eles apenas queriam estar em destaque diante do povo. Mas agora tem dois indoutos em destaque, e eles agora que tinham que bolar uma estratégia para que esses homens fossem desarmados das suas atitudes, das suas ações, fossem proibidos de fazer aquilo, portanto proibidos do destaque que o Evangelho e a pregação do Evangelho e o poder de Deus através da vida deles trazia. E então eles dizem no 16, dizendo: que faremos, para melhor entendimento, verso 15 e 16. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram até a bater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não o podemos negar. E agora o curado está aí. O homem está aqui diante de nós, curado, a gente conhece ele. Ele vinha sempre, há muito tempo, aqui para a Porta Formosa. Era um homem aleijado, todos viam ele aleijado, e agora todos estão vendo ele curado. O que faremos? Não tem como negar. E o verso 17 diz: mas, para que não se divulgasse mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante a ninguém mais falem, para que a ninguém mais falem neste nome. Só restava agora a desonestidade. Só restava agora a opressão das mentes que estavam fazendo coisas boas. E eles dizem, o verso 18, e chamando-os ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Muitas vezes nós temos essas propostas, principalmente nesses últimos tempos, em que querem tirar símbolos sagrados, em que querem proibir igrejas de se reunir, em tempos em que pessoas estão indo de encontro ao Evangelho e está havendo uma nova perseguição à igreja, ainda não uma perseguição velada, porque ainda vivemos uma falsa democracia. Espero em Deus que eu esteja muito enganado com isso, mas parece que vivemos uma falsa democracia e poderes políticos, eles estão sempre se revezando na opressão de cada pessoa, de cada ser humano e principalmente daqueles que podem transformar vidas e trazer um entendimento, uma reflexão, trazer a pessoas que possam ter uma mente crítica, um entendimento crítico, e por isso eles agem com esta ameaça. Está voltando tudo isso, temos que ter cuidado. E por isso nós devemos ter ousadia, não para fazer coisas erradas, bagunça, violência, mas para fazer
a resposta que estes homens deram aos religiosos do templo. Quando eles resolveram chamar, ameaçá-los, o verso 18 diz: e chamando, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem nesse nome. Aí a resposta dos dois apóstolos de Jesus, ela é clara e ousada, firmada na fé que eles tiveram e no fundamento que eles expuseram quando falaram da pedra angular. Verso 19: mas respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Pedro chama eles a uma reflexão. A ordem vem de Deus para que preguemos a salvação. E vocês acham que nós devemos dar ouvidos a Deus ou a vocês? Pedro estava dizendo: vocês são deuses, vocês estão se colocando no lugar de Deus. E o verso 20: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Até hoje nós vivemos um testemunho advindo de um tempo apostólico. Depois dos apóstolos, a era patrística talvez tenha sido o período ali de 100 a 400 depois de Cristo, tenha sido o período mais latente da história do cristianismo, no que diz respeito à construção do Novo Testamento e no que diz respeito à mensagem do Cristo. Mas até o período patrístico tem como principal fator todo o período apostólico e todos os escritos deixados pelos apóstolos. O período da patrística ele é importante exatamente porque vai discutir sobre os escritos que aconteceram no período apostólico e sobre a construção ou aceitação do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento. Então, estes homens aqui são exatamente aqueles que viram e ouviram tudo. E eles estão dizendo: olha, a gente não pode deixar de ouvir a Deus e de fazer a vontade de Deus, porque nós somos testemunhas oculares. Nós também ouvimos tudo. Nós somos as testemunhas da história a respeito de Jesus. E o verso 21 diz: mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Talvez você esteja se perguntando: se eu tivesse vivido na época dos apóstolos, e se eu tivesse vivido este período do poder de Deus manifestado, eu teria também coragem, porque eu saberia que Deus ia me livrar de tudo isso. Eu quero dizer a você que dos apóstolos apenas João foi aquele que viveu até a sua velhice, mas que jamais deixou de sofrer o dano pela pregação do Evangelho. Todo o livro de Apocalipse é revelado na ilha de Patmos. João está ali na ilha de Patmos como um condenado, está como um preso, está vivendo a sua condenação, pagando a sua condenação, o preço pela pregação do Evangelho. Pedro diz a história que ele foi, e a tradição que ele foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, Paulo decapitado, Tiago lançado do pináculo do templo, morto com um malho, com um martelo de madeira, Estevão, o primeiro mártir, que foi um dos diáconos. Falamos sobre isso e vamos falar sobre isso logo à frente, quando chegarmos em Atos 6, profere aquele lindo resumo da Bíblia, do Antigo Testamento, e depois é apedrejado. Paulo, antes de ser morto em Roma, foi muitas vezes, sofreu muitos danos, inclusive apedrejado e jogado como morto para fora da cidade. E todos os apóstolos, cada um sofreu o seu dano, o seu martírio, e ainda assim, outros santos de Deus, outros servos do Senhor, talvez nem escritos, nem na história e nem na Bíblia, também foram martirizados. Viver o Evangelho não é fácil. Vai chegar um tempo em que teremos que pagar o preço da nossa vida para pregar o Evangelho, para que outros tenham vida. E você, será que tem coragem?
Ou você não está tendo coragem nem sequer de enfrentar um vírus nessa pandemia quando alguém precisa de você? Eu não estou falando de falta de prudência. Eu estou falando de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pare para pensar nisso. O verso 22 diz: pois o homem em quem se opera a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Não tem jeito, o homem era um homem de maior, um homem que tanto a lei civil como a lei religiosa reconhecia tudo que se buscasse de estrutura jurídica da época, reconhecia de que acontecer um sinal de maravilha era incontestável. Então só através da ameaça aqueles homens podiam ser calados. Mas eles resolveram não ter medo da ameaça e fazer a vontade de Deus. Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Ou o que ameaça a sua vida não são autoridades políticas, autoridades civis, nem autoridades religiosas? Talvez o que ameace a sua vida seja a preguiça, seja a falta de entendimento, seja a falta de compromisso, a falta de comprometimento. Eu quero dizer a você que muitos precisam ouvir o Evangelho através da sua voz, muitos precisam ouvir o Evangelho e ver o Evangelho através do seu testemunho de vida, porque os apóstolos viram e ouviram, mas você já sentiu na pele a transformação que Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher. E essas evidências da presença de Deus na nossa vida precisam ser pregadas, precisamos ser agente de Deus, agente de transformação desse mundo. Faça isso, haja com a mesma ousadia de Pedro e João, independente de ser preso, independente de ser ameaçado, sabe que a vontade de Deus precisa ser cumprida e precisa ser feita com alegria, porque é a coisa certa a fazer. Deus abençoe a todos. Até a próxima, o próximo vídeo, do verso 23 até o verso 31. Nós trabalharemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.